Senador Wellington, com a palavra, Vossa Excelência. Ainda bem que, primeiro, dizer que é um prazer ouvir aqui o entusiasmo do senador Ivo Cassol. Primeiro, parabenizar, dizer que Vossa Excelência nos dá aqui um bom caminho, não é, para a solução de obras complexas. E certamente o povo do Piauí, do Brasil, nos alegramos com o resultado positivo, não é, pela visita do DENIT e, com certeza, o andamento dessas obras importantes que Vossa Excelência cita aqui. Então, já digo de pronto que considero incorporado aqui ao meu pronunciamento esse relato que Vossa Excelência faz aqui. Mas, senhor presidente, senadora Vanessa, senador Sérgio Souza, senadores aqui presentes, nós temos, nesse instante, na Câmara dos Deputados, a votação de um requerimento que decide sobre o andamento para a votação da medida provisória 595, que trata sobre um marco regulatório para a política portuária brasileira. E eu não poderia aqui, nessa oportunidade, ao fazer alguns registros importantes, nós tivemos hoje aqui a presença do ministro Aloysio Mercadante. Eu quero ressaltar a importância do debate aqui travado. Primeiro, as condições para que o nosso líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, tenha apresentado o relatório para o Plano Nacional da Educação e eu espero, foi pedido vistas coletivas e agora na Comissão da Educação, vamos dar um passo importante para esta votação. E hoje foi possível compreender um conjunto de programas, muitas vezes debatidos aqui, como, por exemplo, o que trata dessa área das creches, ou seja, o próprio governo apresenta um conjunto de medidas relacionadas às creches, onde, de um lado, os prefeitos e prefeitas de todo o Brasil têm a opção de trabalhar na forma tradicional ou aproveitar um pregão eletrônico, uma licitação nacional feita pelo MEC, que permite agilidade na construção de creches no seu município. E hoje nós temos cerca de 4.500 convênios em todo o Brasil, 900 já entregues e a expectativa de até o final desse ano chegarmos a 2.000 novas creches construídas em todo o Brasil, o meu estado também, o estado do Piauí, são muitas as que estão em andamento. Ainda hoje aqui tive com o presidente da Associação dos Prefeitos, o prefeito Arinaldo e vários outros prefeitos também de vários municípios e todos sabem a importância desse projeto. Da mesma forma, as escolas de educação infantil, tratamos sobre o programa de alfabetização. Aqui eu mais uma vez pedi ao nosso presidente, o nosso ministro, melhor dizendo, para que possamos ter as condições de um cadastro nacional nessa área, de maneira que possamos, com esse cadastro nacional, garantir um programa mais eficiente nessa área de alfabetização. E o programa aqui do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, muitas vezes aqui foi trazido essa semana a ideia de que há um programa para trazer médicos cubanos, muitas vezes com uma característica até de preconceito em relação a profissionais daquele país. Hoje, aliás, eu fiquei satisfeito em ver matérias publicadas por médicos brasileiros na defesa da importância, não é, do papel do médico cubano. E, nesse sentido, na verdade, o ministro esclareceu que há uma coisa que é evidente. Eu fui governador e posso dar o testemunho do meu estado, hoje aqui o testemunho do presidente da Associação de municípios que abrem editais e não tem nenhum médico que comparece. Vossa Excelência me permite uma parte? Com o maior prazer, senador Eduardo Braga. Senador Wellington Dias, Vossa Excelência traz a este plenário um tema de enorme relevância. E eu tive a oportunidade hoje, na Comissão de Educação, de abordar este mesmo tema com o ministro Aloysio Mercadante. Tal qual Vossa Excelência, tive a oportunidade de governar o Amazonas por 8 anos. E com muita competência.
E, como Vossa Excelência está dizendo, e eu quero aqui assinar embaixo, efetivamente, nos estados mais pobres do Brasil e nos estados mais distantes do Brasil, e principalmente nos municípios distantes, nos nossos municípios isolados, na fronteira, etc., a maior punição que pode existir para um brasileiro é não ter médico. Nós não estamos nem discutindo se o médico é ruim ou se o médico é bom. É não ter médico. É estar ainda na época da pagelância. Está ainda na época da parteira. Está ainda na época em que, lamentavelmente, uma criança é obrigada a nascer brasileira com certidão de nascimento colombiana, porque foi nascer na maternidade de Leitícia, porque não havia ou anestesista, ou obstetra, ou ginecologista, ou alguma estrutura que pudesse dar suporte no Brasil. Enquanto isso, a relação médico-habitante brasileira, ela não é verdadeira. Porque se nós temos 1,8 médico por grupos de 1.000 habitantes no Brasil, quando chega no interior da Amazônia, esse número é de menos 0,5 por cada lote de 1.000 habitantes. Então, por que não trazer profissionais estrangeiros, sim, para o Brasil? Profissionais de Cuba, profissionais do Peru, da Bolívia, da Colômbia, de Portugal, da Espanha, que estão ambientados não apenas com o idioma, rapidamente dominariam um portunhol, se fariam entender, e, ao mesmo tempo, no caso dos nossos países vizinhos e até mesmo Cuba, absolutamente aclimatados com o nosso clima. Daríamos a eles um CRM provisório e geograficamente delimitado no município. Eu sou contra dar um CRM provisório no território nacional. Sabe por quê, governador, senador? Porque, quando fui governador, fiz um esforço no Revalida e consegui, no Revalida, trazer e revalidar o diploma de algumas dezenas de profissionais médicos de outros países. Vossa Excelência sabe de uma coisa? A primeira coisa que eles fizeram logo após terem o CRM deles liberados foi sair do Amazonas e ir para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, aonde eles realizavam um sonho de poder trabalhar numa das cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu, portanto, quero aqui dizer que defendo com entusiasmo a vinda de médicos estrangeiros com CRM provisório, exclusivamente para trabalhar no SUS, com delimitação geográfica. O médico que for para trabalhar em Tabatinga vai ter CRM provisório pelo tempo X para trabalhar no SUS de Tabatinga. O médico que for trabalhar lá na região de Atalaia do Norte vai trabalhar com o CRM de Atalaia do Norte. Se ele sair de Atalaia do Norte e for para Manaus, o CRM dele vai ser cancelado. E ele tem que ter um CRM provisório. Esta é uma coisa. A outra coisa é, obviamente, a ampliação das residências médicas. Senador Wellington, o Brasil forma por ano 15.000 médicos. Em que pese o esforço do governo da presidenta Dilma, nós já temos aumentado em quase 2.800 o número de residências médicas, mesmo assim, meu caro governador, senador, nós ainda temos 50% dos nossos médicos, todos os anos, sem acesso à residência. Por que não, então, levar universidades públicas do governo federal com residência médica para o interior do Piauí, para o interior do Amazonas, para o interior do Acre, para o interior do Pará,
aonde faltam médicos de toda a espécie, não é apenas os médicos especialistas que faltam, até os generalistas faltam. Eu volto a repetir uma frase que eu ouvi de um caboclo simples no interior do estado. Ele virou aquela altura para mim e disse assim: governador, o pior não é ter aqui um médico colombiano, não, que não tem CRM, que não tem isso. O pior é não ter nenhum médico. O pior é não ter quem puder te socorrer na hora difícil de um acidente, onde você tem uma fratura exposta, que você precisa de um atendimento urgente e muitas vezes você não tem ninguém no município. Portanto, eu quero louvar a iniciativa do governo da presidenta Dilma. É corajoso, sim. É inovador, sim. Outros países, como a Inglaterra, como o Canadá, já adotaram estas medidas em outros momentos. Portanto, eu quero elogiar a postura do governo. Acho que já é boa hora termos uma iniciativa ousada nesta área para poder darmos uma resposta. O Provab, que foi um programa lançado pelo Ministério da Saúde, que abriu 4.000 vagas no Brasil. Para o senhor ter uma ideia, senador, no estado do Amazonas só foram 46 dos 4.000. E dos 46, 16 foram para a região indígena no entorno da região metropolitana de Manaus. Lá para o meio da floresta mesmo, só foram 30. E, lamentavelmente, muitos municípios acabaram se inscrevendo e não conseguiram os médicos com bolsa para residência. Eu quero, portanto, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a iniciativa do governo. Tem que trazer, sim, médico estrangeiro com CRM provisório e, volto a dizer, com CPF, com CEP e endereço. Se o médico é para trabalhar no interior do Piauí, que se dê o CRM provisório, seja por 2 anos, seja por 3 anos, seja por 4 anos, mas para ele ficar naquele município, lá no interior do Piauí. Não é para ele ir para a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, disputar emprego com médico brasileiro, não. É para ele ir lá atender os brasileiros que precisam de médico. Eu defendo isto e acho, senador, que quando nós implementarmos esta ação, e além desta ação fizermos residências médicas, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós vamos dar uma resposta de curto, de médio e de longo prazo para brasileiros de regiões pobres, muitas vezes isoladas e esquecidas, como no estado do Piauí e no meu querido estado do Amazonas. Parabéns a Vossa Excelência. Eu aqui agradeço e acho que é enriquecedor o depoimento com a experiência que Vossa Excelência vivenciou como governador, como um homem que esteve sempre presente nos municípios do estado do Amazonas e, certamente, isso permite clarear. Veja só, primeiro, o governo federal está, desde o governo do presidente Lula, fazendo uma expansão de ensino superior e uma expansão de vagas de medicina, para ter uma presença, inclusive, no interior do Brasil. Agora mesmo, no meu estado, para citar um exemplo, o Piauí, que só tinha vaga de curso de medicina em Teresina, agora foram criadas em Parnaíba, pela Universidade Federal, e mais uma faculdade, tá certo? Uma faculdade lá que já está pronta hoje mesmo. Já está indo a equipe, o prefeito de Parnaíba, que se encontra aqui em Brasília, participou, tratando sobre isso, o prefeito Florentino Neto, tratando sobre essa faculdade que também, junto com a Universidade Federal, vão estar presentes lá na região norte. O Piauí tem mais ou menos 1.500 quilômetros de uma ponta a outra. A ideia é de ter no norte, no centro, na capital, onde também foi ampliado vagas, e no sul, ali na região de Picos, estamos defendendo na região de Floriano, Bom Jesus, enfim, pela importância que é essa descentralização. A ideia é exatamente essa que Vossa Excelência nos traz, a gente ter o curso
né, de medicina e, junto com isso, as condições da residência, as condições da especialização. Por quê? Porque estamos precisando não apenas do médico generalista, mas principalmente na média e na média alta complexidade, estamos precisando de especialistas. Falta o pediatra, falta o obstetra, falta um conjunto de profissionais em todas as regiões. Pois bem, paralelo a isso, o governo tinha uma situação, os médicos reclamavam, o problema é porque a gente faz um contrato e não tem segurança, muda prefeito, sai prefeito e altera os contratos e desplaneja a nossa vida. Foi criado o Provab, ou seja, um contrato para quem quiser, por conta de situações de insegurança, como alegavam, poder ter um contrato, né, com o próprio governo federal. Um contrato em que é remunerado, em que tem todas as condições dadas de trabalho pelo próprio governo federal, em que tem uma participação nos resultados e atua também nesses municípios onde tem a necessidade. Pois bem, agora, mas qual é mesmo o mundo real? Qual é a realidade? A realidade é que nós temos um conjunto grande de cidades, de municípios, completamente descobertos. Essa que é a verdade. Descobertas, sem o atendimento. É verdade que, quando a gente pega a média de médicos por 1.000 habitantes, dá 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Os Estados Unidos da América, 2,4, o Reino Unido, 2,7, a Alemanha, 3,6, a França, 3,5, Cuba, 6,4, Portugal, 3,9, enfim. O que eu quero aqui dizer com esse dado, que eu acho que é algo fundamental, é que quando a gente pega e retiram as maiores cidades, aí a realidade é dramática. E aí nós estamos falando, são nesses municípios onde nós temos a maior incidência de mortalidade infantil, a maior incidência de mortalidade de gestante, ou seja, são pessoas que estão morrendo com doenças que a falta de um médico é que levam a isso, ou seja, tem as condições de cura. Eu acho que tem que trabalhar investimentos e nesse ponto, ainda agora, o governo está selecionando mais uma leva de unidades básicas de saúde, de equipamentos, de reformas, enfim, nas unidades de todo o país. Para quê? Para que a gente tenha as condições de melhor atendimento, condições de trabalho para o médico, para o enfermeiro, para o dentista, para os profissionais da saúde. Então, essas condições são dadas, mas há escassez do médico. E isso, o que nós estamos defendendo é que abre-se a oportunidade, prioridade, médicos brasileiros, tem lugares que não são atendidos, abre-se a possibilidade, da forma como coloca aqui o senador Eduardo Braga, se tenha as condições e quem quer trabalhar naqueles municípios. É disso que se trata. Ou seja, enquanto a gente tem, com essas novas vagas de universidade, com essas novas residências que estão sendo ampliadas, as condições de ter também médicos brasileiros querendo ir para essas regiões. Então, com o maior prazer, ouço aqui o nosso querido senador Magno Malta. Senador Wellington, eu queria parabenizar pelo pronunciamento, pelo tema na tribuna, até porque o debate que Vossa Excelência traz elucida e tanta bobagem que se falou a respeito disso. Eu nem vim ao plenário agora e vim por conta da fala de Vossa Excelência e uma parte importante do senador Eduardo Braga, chamando a atenção para alguns detalhes que precisam ser ajustados. E uma das primeiras coisas que eu ouvi, alguém dizia, é questionável o preparo desses médicos, como foram preparados e tal, até porque a anatomia é igual no mundo inteiro, todo mundo tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, um coração, 2 pulmões, né? E não vou nem falar do jeito que o senador Monsanta falou, o restante. É tudo igual, em todo lugar. Agora, o que é preciso é que um país com as dimensões como o nosso, cheio de necessidades, e aí eu não preciso mais fazer as citações que o senador Eduardo Braga fez, Vossa Excelência fez tão bem, é que se criem critérios, não é? Você quer vir, a necessidade é aqui, você tem esse tempo, você tem residência fixa, porque, na verdade, besta nem nós,
É porque o cara vem para o Brasil, se realmente não tem critério, ele vai querer se enfiar, para as grandes capitais mesmo, né? E não há que se condenar por isso, não. O cara está procurando, né? Melhora. Então, mas como eles estão sendo trazidos, recebendo uma oportunidade que não lhes foi dada, por conta de não ter condições de economia estabilizada, como graças a Deus vivemos hoje no nosso país, e eles vão ter essa oportunidade aqui, que se venha com critérios estabelecidos, e que essa falácia, né, dessa bobagem de que é questionável se foram bem preparados ou não, tá certo? Porque lugar que não tem um médico que tem doutorado, que tem mestrado, mas longe do doente, ele não vale nada. Gostou? Gostei dessa. Então, eu tirei essa do Nordeste, viu? Vossa Excelência passou daí para mim. Então, um médico todo cheio de diploma, longe do doente, ele não vale nada. Entendeu? Então, um médico sem doutorado, e que tem o seu curso simples de universidade, é um médico simples, mas perto do doente, ele vale tudo. Ele vale tudo. Então, o que o Brasil está fazendo, o que o governo federal está fazendo, é trazer o médico para perto do doente e lhe dar a oportunidade até dos primeiros socorros, que nessas regiões do país, dizia o senador Eduardo Braga, absolutamente difícil. Parabéns a Vossa Excelência e colocando um pouquinho de critérios, para o Brasil ser feliz. E eu quero, inclusive, saudar Vossa Excelência e dizer, inclusive, ressaltar o trabalho que faz Vossa Excelência e chamar a atenção do Brasil. Porque o que se quer se discutir? Muitas vezes com preconceito, com profissionais só porque são de outros países. Né? Às vezes porque o país é comunista, porque o país é dessa ou daquela ideologia. Mas vejam só, profissionais por profissionais, nós temos bem preparados e mal preparados em qualquer lugar do mundo. Agora, o critério é por isso mesmo que se faz as condições, né, das avaliações, das regras e dos critérios. Vossa Excelência tem trazido aqui situações de profissionais do Brasil, e que cometem, inclusive, crime, não atendendo, deixando pacientes morrer, fazendo coisas que Vossa Excelência traz aqui, são colocadas como, se diz na linguagem legal, de erro médico. Mas, na verdade, são crimes, muitas vezes, que são praticados. O meu filho faz, Vinícius, ele faz medicina. Esses dias ele chegou para mim e disse: pai, me diz uma coisa aqui, o senhor me falou outro dia aqui desse programa do governo para poder garantir a presença de médicos em todos os municípios. E eu entendi. Lá na faculdade onde eu estou fazendo o curso, estão dizendo não, é porque estão querendo abrir, né, para trazer médicos despreparados, médicos que querem ir para lá sem ter, né, com salários baixíssimos, enfim. Eu perguntei, você perguntou para eles se eles topam ir nessa condição? Não. Então também não tem bobo nessa história, não vem médico de outros países. O senhor do Brasil tem essa dificuldade. Agora, convenhamos, hoje mesmo eu conversei aqui com prefeitos do meu estado. Eles colocam, nós estamos lá para pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil, muitas vezes 25 mil, muitas vezes diária de 2 mil reais e não aparece. E não aparece. Diárias de 2 mil reais, muitas vezes, e não aparece. Essa que é a realidade, né, de muitos municípios. E aí eu volto a colocar aqui, lembrando da minha mãe começou como uma enfermeira prática, fez um curso de enfermagem no tempo do projeto Minerva, pelo rádio, com as apostilhas, né, e ela era médica lá na minha cidade, tinha que aplicar injeção, tinha que fazer curativo, né, me lembro uma vez um cidadão numa briga lá num forró, né, chegou com a cabeça toda cortada, e aí lá no mesmo forró, né, alguém teve a brilhante ideia de jogar álcool na cabeça dele e o outro de ver com a lamparina como é que estava. Pegou fogo na cabeça do caba, né, aí a saída foi jogar areia na cabeça dele. Ter álcool em forró, é raro. E aí, quando ele chegou lá na minha casa, eu estava lá, parecia um cupim, você lembra aqueles cupim aqui na cabeça, né? E eu disse, qual era a situação ali? O médico mais próximo ali ficava mais ou menos 200 quilômetros, no município de, hoje, São Miguel do Fidalgo, o lugar mais próximo, senador Aníbal, que tinha médico, ficava a 200 quilômetros. Qual foi a saída? Ela ali teve que fazer a cirurgia, tá certo? E quantas vezes isso não acontece? Então, essa é uma realidade, esse é o Brasil real.
Uma coisa é simples, eu estar lá onde está a faculdade de medicina, normalmente numa capital, numa cidade grande, tá certo? Nessa teoria, eu estou falando desse Brasil real. Agora, como Vossa Excelência aqui colocou, senador Magno Malta, como o senador Eduardo Braga colocou, com critério. Primeiro lugar, brasileiros. Abre vaga, tem brasileiro querendo ir, é prioridade brasileiro. Agora, o que fazer dos lugares que o brasileiro não quer ir? O que fazer? Vamos deixar lá, entregue, abandonado nessa situação de ter que ir para outros países? Não. Em vez do povo brasileiro ir para outros países, tem que trazer profissionais de outros países. Aqui eu cito, para a gente apenas colocar, enquanto o Brasil tem em torno de 1% de profissionais médicos de outros países, não é? Países que são colocados como referência, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, tem em torno de 20%. Em torno de 20%, não é? Lugares como a Inglaterra, 30% dos profissionais que trabalham ali são médicos de outros países, inclusive são brasileiros, são outros que estão aí. Então, é essa a realidade do debate. Nós não temos que ter medo de enfrentar esse debate. Hoje aqui o presidente Renan Calheiros recebeu 2 equipes de prefeitos, não é? Da Confederação Nacional dos Municípios, com prefeitos normalmente de cidades menores. Qual era uma das pautas? Nós queremos solução para o problema da falta de profissionais na área da saúde, que não é só médico, aliás, há outras áreas também que têm escassez. E ali, depois em seguida, não é, a presença da nova direção com o prefeito Fortunati, né, que tivemos a honra de ter estado no nosso partido, eu ainda tive o privilégio de ser deputado federal com ele aqui no parlamento, hoje prefeito de Porto Alegre, agora no lugar do prefeito João Cosa, lá de Vitória, no Espírito Santo, assumiu a Confederação Nacional dos prefeitos, né, dos municípios maiores, das capitais, das maiores cidades. E ali, qual era de novo o problema? Que a gente pensa que é só dos pequenos municípios. Falta de profissionais médicos, com vários depoimentos de que não consegue. Ele mesmo citou de Porto Alegre vários bairros, várias regiões vamos dizer assim, do entorno de Porto Alegre, no município de Porto Alegre, que ele não consegue botar médico. Lá na minha Teresina, do mesmo jeito. Então, o que eu estou dizendo é isso. Primeira prioridade, médicos brasileiros. Segundo lugar, com critério, com regra, é para trabalhar onde precisa, não é para disputar vaga, não é, de profissionais brasileiros. E por um período que eu espero seja o mais curto possível, mas para fazer um curso de medicina, até terminar o curso em condições de atuar, são 6 anos, mais residência, são 8 anos, se quiser fazer uma especialização, são 10 anos. E o que vamos fazer daqui até 2022, 2023, quando esses profissionais estiverem prontos? O que vamos fazer? Vamos deixar as pessoas morrerem à míngua, como se diz? Não. Então, eu quero aqui parabenizar a presidenta Dilma pela coragem de trazer esse tema à pauta, trazer esse tema com coragem, aliás, como outras medidas. Nós estamos aqui aguardando o quê? A votação na Câmara do projeto dos portos. Por que esse projeto é polêmico? Porque é um projeto que quer fazer mudanças profundas no nosso país, pensando no Brasil, pensando no povo, não é? E quero aqui, inclusive fazendo aqui um parênteses na fala que eu quero ainda tratar da vinda do ministro Mercadante, senador Eduardo Braga, eu quero aqui lhe parabenizar. Vossa Excelência, como um líder político, pensando no Brasil. Um líder que teve a coragem, tá certo, de fazer enfrentamento, ora com membros da equipe do governo, horas dentro do parlamento, horas nas discussões com os trabalhadores. Primeiro, pela forma brilhante com que se trabalhou aqui, e aí eu quero ressaltar o papel de Vossa Excelência, do senador José Guimarães, do senador José Pimentel, não é? Juntamente com a ministra Gleice, com o ministro dos Portos, enfim, com a ministra Ideli, para quê? Para fazer um entendimento, olhando os interesses, da mesma forma que nos médicos aqui. Vossa Excelência ressalta esse lado do profissional médico como trabalhador, mas também, olhando na questão dos portos, o primeiro interesse da classe trabalhadora, dar uma solução para a classe trabalhadora. Ali foi feito um acordo, uma costura, que queria muita gente, é bom dizer aqui, usando trabalhador
para os seus interesses, que não são nem mesmo dos trabalhadores. Vossa Excelência, me permita. Com prazer, com o maior prazer. Eu quero parabenizar Vossa Excelência aqui de pronto para todo o Brasil, por essa forma corajosa. Se a gente tem esse debate no Brasil, eu devo dizer, é porque, de um lado, a presidenta Dilma teve a iniciativa de tratar desse tema e de Vossa Excelência, que aqui teve a capacidade de fazer inúmeras alterações. Eu mesmo ajudei em algumas das mediações para a gente alcançar o que alcançou. Verdade. Eu ouço Vossa Excelência com o maior prazer. Mas a boa notícia, meu senador, e por isso eu apartei Vossa Excelência novamente, é que acaba de ser aprovada na Câmara dos Deputados o texto do projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. Portanto, e as informações que tenho é que os destaques estão sendo rapidamente votados. Portanto, creio que alcançaremos o nosso objetivo pelo bem do Brasil, pelo bem da economia brasileira, pelo bem da oportunidade de empregos de qualidade. E Vossa Excelência abordou muito bem. Aliás, o governo da presidenta Dilma tem sido marcado por essas ousadias. Seja na mudança da regra da caderneta de poupança, seja no enfrentamento para baixar os juros. Para baixar os juros, seja no enfrentamento para baixar os juros, seja no enfrentamento para baixar o custo da tarifa da energia elétrica, acabando com uma remuneração que existia dentro das distribuidoras e dentro das concessionárias, de projetos que já haviam sido amortizados, já tinham sido pagos pelo povo brasileiro, e nós continuávamos remunerando algo que já tinha sido pago. Estamos enfrentando as concessões de estradas, rodovias, ferrovias e aeroportos. Aeroporto de Brasília hoje é um canteiro de obra. Aeroporto de Guarulhos, um canteiro de obra. O aeroporto de Viracopos, um canteiro de obra. A iniciativa privada, finalmente, nós estamos quebrando um paradigma, finalmente envolvendo-se cada vez mais com a concessão pública. E esta vergonha dos portos, porque vê filas de 30 quilômetros, 40 quilômetros, vê um percurso de 30 quilômetros levar 12 horas para ser percorrido por um caminhoneiro, para transportar a soja, para transportar a nossa indústria, os bens da nossa indústria. Olhe, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que, graças à ajuda de senadores como Vossa Excelência, como senadores como o nosso José Pimentel, senadores como Humberto Costa, que participou do debate na comissão mista do Senado e da Câmara, da MP 595, inclusive com o debate da questão federativa, extremamente importante. Zé Pimentel... Que melhorou o projeto, beneficiando Pernambuco. Que melhorou o projeto, beneficiando não só Pernambuco, mas beneficiando Pernambuco e todos os estados que tenham portos delegados. Exatamente. Abrindo, portanto, novas oportunidades. A verdade é que, mais uma vez, estamos quebrando paradigmas e estabelecendo sempre um novo parâmetro na busca da eficiência e na busca da competitividade. A boa notícia é que aquilo que parecia impossível hoje pela manhã, agora se torna mais próximo do possível. Eu sou um otimista, muitos não acreditavam quando nós aqui fizemos força para segurar essa sessão. Estamos segurando a sessão para o bem do Brasil. Estamos segurando essa sessão aqui no Senado, não porque o meu estado tenha porto muito importante ou coisa que o valha. É verdade que o produto da indústria da Zona Franca de Manaus é muito importante ter um porto competitivo, e tomara a Deus que nós tenhamos mais portos competitivos no meu estado, mas a verdade é que o Brasil precisa. A verdade é que o trabalhador precisa. É verdade que as fronteiras da nova economia que estamos criando precisa. Que a competitividade da nossa indústria precisa. E é por isso que nós estamos aqui no Senado, e eu quero louvar o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência abordou temas no seu pronunciamento que entusiasmam a nossa juventude, enchem de esperança o povo brasileiro, porque queremos mais saúde para quem não tem médico, queremos mais saúde para quem está isolado,
queremos mais investimentos em infraestrutura para a nossa economia, queremos, na verdade, preparar um Brasil melhor para o futuro. Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência. E eu que agradeço a Vossa Excelência pelo aparte, mais uma vez, como sempre, competente, brilhante, com toda a experiência. E eu quero aqui, antes de passar ao senador José Pimentel, que também teve e tem um papel importantíssimo nesse trabalho, senador, para dizer aqui exatamente isso. Hoje, essa votação agora, com aprovação lá na Câmara, acaba de nos chegar a informação do projeto de conversão, ela é dessas medidas corajosas. Não se faz mudanças sem ter coragem, não se faz mudanças sem ter enfrentamento, não se faz mudanças sem ter diálogo, como a gente trabalhou aqui. Nós estamos falando de mudanças profundas, problemas que há muitos anos perduram nesse país. Há quantos anos? Eu falava aqui há pouco, da vinda do ministro Aloysio Mercadante, há quantos anos persiste o problema da falta de médicos em muitos lugares do Brasil? E agora nós estamos aqui fazendo o enfrentamento. Há quantos anos nós temos juros altos nesse país? Um país que eu não vou muito além. 1999, nós tínhamos ali, senador Eduardo Braga, nós tínhamos ali em 1999 juros nesse país de 49%. Juros de 49%. Nós recebemos o governo ali em 2003, ainda na época do presidente Lula, com taxa de juros beirando os 30%. E ali o governo, se o governo com a Selic comprando dinheiro nesse preço, quem era que ia pagar menos? Então o governo adotou medidas estruturais, medidas sérias, medidas que vão colocar o Brasil naquilo que nós queremos para o Brasil. Um lugar desenvolvido, que tenha crescimento econômico, que tenha condições de gerar emprego para todos os brasileiros, nas áreas que os brasileiros precisam para esse desenvolvimento. Pois bem, o que eu quero dizer aqui, com a maior tranquilidade, é que, nesse contexto, nós estamos falando aqui que foi a presidenta Dilma. Por que não se baixava o juro desse país? Porque tinha medo de alterar a poupança. Ela fez a alteração e nunca a poupança do povo brasileiro cresceu tanto, tá certo? É na Caixa Econômica, é nos bancos privados, é no Banco do Brasil, e o juro podendo ser alterado lá nas consignações, lá no crédito pessoal, ainda é alto ainda. Por exemplo, em muitas áreas, acho que tem que ver alternativas em relação ao cartão de crédito, em relação a outras áreas, mas houve uma diferença muito grande da agiotagem. E é claro que isso perturba a quem vivia da ciranda financeira. Alterações como essa do setor elétrico, é claro que isso causa mudanças, não é? E altera para muita gente, tá certo? Se tem o povo brasileiro ganhando, esse dinheiro, não é, que hoje aparece para fazer as obras, as ações, o programa, ele não sai de nada. Ele sai exatamente dessa ciranda financeira, sai do setor que ganhava indevidamente no setor elétrico, né? Nós temos mudanças profundas na área da política dos aeroportos, modernizando os aeroportos, na política rodoviária, barateando inclusive o pedágio, na política ferroviária, agora estamos caminhando para as hidrovias e os portos. Ou seja, como é que esse país vai crescer? Como é que esse país vai crescer se não tem como dar conta nos portos existentes de embarque e desembarque de mercadoria? É disso que se trata. Então, é uma questão de interesse público do povo. E eu quero aqui agradecer e parabenizar os nossos líderes, aqui o senador Eunício também, que muito contribuiu nesse trabalho, nesse processo. Então, eu acho que o que estamos trabalhando hoje são essas mudanças profundas. Então, eu queria aqui encerrar, presidente, essa minha fala, tá certo? Para dizer da minha confiança, e sei que essa aprovação do governo da presidenta Dilma tem a ver com medidas corajosas. E nós não podemos, nós aqui principalmente uma casa que é feita por homens, de ver uma mulher corajosa na presidenta da República, buscando fazer enfrentamentos dos temas que interessam ao povo e nós nos afrouxarmos. Eu acho que é disso que se trata. É a hora de saber quem está e quem não está com os interesses do povo brasileiro. Não tem que ter medo. É a hora de estar aqui nesse enfrentamento.
E o nosso papel aqui, como senadores, representando cada um os interesses dos nossos estados, é esse mesmo. Vossa Excelência, deputado Sérgio Souza, que contribuiu aqui, né, para melhorar o projeto dos interesses do povo do Paraná. Né? Eu comemoro, por exemplo, agora, nós estamos lá com as condições de concluir uma obra que começou ali nos anos 60, do porto lá de Luiz Correia, para a gente poder estar no PAC, agora com o governador Wilson Martins, buscando dar as condições da conclusão do nosso porto. Eu retomei essa obra, colocamos no PAC, fizemos lá um início e agora prossegue no governo atual. Mas independente do meu estado, que era o único estado com acesso ao Oceano Atlântico, e que não tinha porto, passar a ter, mas é um interesse, né, para que aquilo que a gente quer, de crescimento na produção, na indústria, enfim, possa ganhar mercados para outros lugares do mundo e até mesmo entre os nossos estados. Um produto do Paraná, ao invés de ir por ferrovia, ir pelo mar, que é muito mais barato. Um produto produzido lá no meu estado, poder chegar a outros lugares do Brasil através de navios, através de embarcações. E, na situação que nós tínhamos, não era possível dar conta da demanda. Nós temos capacidade hoje, eu quero encerrar com isso, para o transporte de 900 milhões de toneladas ano e já tem uma demanda na casa de 1 bilhão e 300 mil toneladas ano. E há necessidade, portanto, de crescer. Por quê? Porque o Brasil vai continuar crescendo. O Brasil vai continuar crescendo. E para crescer, precisa transportar essa riqueza, transportar através de aeroportos de voo de carga, transportar aqui, senador Sérgio, parabenizar a todos que trabalharam e, é claro, ao nosso Congresso Nacional, que faz esse esforço hoje aqui para aguardarmos essa votação da Câmara para fazer a leitura desse projeto e, se Deus quiser, amanhã darmos as condições de votação. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer.